paz do Senhor Jesus a você, amado e querido ouvinte do Leitura Diária. Grato a Deus por essa rica e singular oportunidade de estar aqui junto com você, mais uma vez, trazendo uma breve reflexão da Palavra de Deus. Como bem sabemos, estamos estudando a lição que tem por tema geral a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E esta semana estaremos estudando a aula de número 11 com a seguinte temática: a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? E hoje ficou incumbindo a mim de trazer uma reflexão acerca da leitura diária dessa sexta-feira, com o tema extraído do livro de Jó, capítulo 36, versículo 5, que diz o seguinte: Deus é grande e não despreza a ninguém. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu gostaria de convidar o amado e querido ouvinte para que nós possamos abrir a palavra de Deus e ler a íntegra deste único versículo que será o tema da nossa reflexão de hoje. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Pois bem, meus amados irmãos, confesso que ao meditar sobre esse tema da grandeza de Deus, é quase certeiro que nós iremos nos perder. Diante da imensidão, do poder, da majestade, da altitude dos pensamentos de Deus, claro que essa tarefa não nos é possível. Não é possível para este humilde comentarista que vos fala de trazer aqui a exatidão da grandeza de Deus. Diz a palavra do Senhor que Ele é amor, e quem não conhece o amor não conhece a Deus. Me levou a refletir acerca dos motivos que fizeram com que Eliú disseste essa afirmativa, e analisando cheguei à seguinte conclusão. Eliú estava aqui rebatendo o argumento de Jó de que Deus havia silenciado porque agora ele estaria desprezado por Deus. Quando ele tinha comunhão com Deus, ele tinha intimidade com Deus, Deus falava com ele. E agora ele alega que Deus o abandonou. Ele sente que Deus o abandonou. Ele não sente Deus próximo a ele. E segundo nós podemos meditar ainda com o entendimento desse versículo sobre a grandeza de Deus, nós podemos também destacar o que está escrito em Jeremias, capítulo 10, versículo 6, que diz: não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do seu nome. Devido à sua grandeza, à sua majestade, o que está descrito lá em 1 de Crônicas, capítulo 16, versículo 25, pois o Senhor é grande e digno de louvor. Ele deve ser mais temido que todos os deuses. Glórias ao seu nome. A partir do momento que falamos acerca da palavra desprezo, aqui, na tentativa de Eliú de mostrar o quanto Jó não tinha colocado um argumento plausível, desprezar significa absolutamente falta de estima ou falta de apreço, consideração, mostrar desdém ou simplesmente um sentimento de repulsa. Era o que o nosso patriarca de Uze estava sentindo e colocando em sua defesa, como nós vimos na última aula.
Contudo, nós bem sabemos que Deus, apesar de nós sermos pequenos e não podemos nos comparar jamais com o nosso Criador no nosso conhecimento, sendo a sabedoria o próprio entendimento do temor que devemos ter de Deus. Onde muitas e muitas vezes o ser humano não consegue enxergar o quão grande é o nosso Deus, porque está se deixando influenciar ou se ofuscar por coisas vãs e banais. Às vezes, projetos de bens materiais ou mesmo a brevidade da grandeza de um nome conquistado aqui como fama. Então o homem se sente autossuficiente e essa autossuficiência não deixa ele ver a grandeza de Deus, fazendo até questionar a sua própria existência. Então, este é o primeiro sentimento que eu queria colocar, o sentimento de sermos indiferentes com Deus. Por algum motivo, por alguma dificuldade, por algum trauma que nós tenhamos vivido. Tentamos atribuir uma lógica que um Deus de amor não poderia deixar aquilo acontecer. Mas quando de fato, quando estamos nesse mundo, estamos sujeitos às coisas deste mundo. Temos também uma concepção de que por muitos e muitos erros que viemos cometer, Deus não mais se interessa pela nossa vida. O que Deus poderia se interessar na vida de uma pessoa que erra tanto? Esse é o pensamento que o adversário das nossas almas coloca no coração e na mente àqueles a quem ele quer tragar. Mas repreendo em nome de Jesus esse pensamento, porque, conforme está descrito no livro de João, capítulo 6, versículo 34, o que o Pai me deu virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então essa mentira do nosso adversário em querer nos rebaixar, nos iludir, nos confundir, é mentira, porque ele é pai da mentira e Deus é o nosso Pai em verdade. Então, eu gostaria de mencionar apenas mais uma leitura para consolidar este pensamento. Leia junto comigo Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 39, que diz a seguinte expressão: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que essas palavras ardem e continuem a arder em nossos corações, com a convicção plena de que somos falhos, mas que ainda assim Deus nos ama. Que Deus abençoe a cada um de nós, que nos dê outra oportunidade. E fique na paz do Senhor Jesus.